Um chefe de cozinha em crise recebe um diagnóstico que muda tudo. Em meio ao colapso de uma vida planejada ao milímetro, é um vira-lata caramelo encontrado na rua que impede o pior. A história virou filme, o filme virou fenômeno e o Brasil inteiro parou para entender por que um cachorro de rua conseguiu fazer o que nenhum plano de vida conseguiu: segurar um ser humano no momento em que ele mais precisava de não estar sozinho. O longa-metragem Caramelo, lançado na Netflix em 8 de outubro de 2025, não passou despercebido. Em questão de dias, o título se tornou um dos mais comentados da plataforma em múltiplos mercados, e o que começou como uma produção brasileira de nicho transformou-se em conversa global sobre sobrevivência, afeto e o papel dos animais na vida emocional dos seres humanos. Se você também já teve aquele ponto de apoio pequeno, quase invisível, que te puxou de volta quando tudo parecia desmoronar, deixa o like, se inscreve no canal e comenta agora mesmo qual foi o seu caramelo. Esse comentário vai aparecer lá embaixo ao longo de todo o vídeo e a gente vai ler cada um. O ponto de partida do filme é direto e sem rodeios. Um jovem chefe de cozinha, com carreira em ascensão, rotina estruturada e metas bem definidas, recebe um diagnóstico médico que ele não esperava. A partir desse momento, a linha reta da vida adulta organizada se curva de forma abrupta. O personagem se vê confrontado com algo que nenhuma agenda resolve, nenhuma promoção de emprego conserta e nenhum planejamento financeiro cobre: a perda do controle sobre o próprio corpo e, por consequência, sobre a própria identidade. É nesse ponto de ruptura que o vira-lata caramelo entra em cena, não como solução, não como metáfora açucarada, mas como presença. Uma presença constante, incondicional e completamente alheia às exigências do mundo adulto. O cachorro não pergunta quantas estrelas o chefe tem, não sabe o que é um Michelin, não entende o que significa fracasso profissional. Ele apenas existe. E essa existência, sem julgamento, repetida a cada manhã, a cada noite, a cada momento de silêncio difícil, acaba cumprindo uma função que a narrativa do filme trata com seriedade clínica e ao mesmo tempo com uma delicadeza muito brasileira: a de manter o outro vivo em sentido amplo, não apenas biologicamente, mas emocionalmente, motivacionalmente, humanamente. Para entender por que esse filme tocou o Brasil de um jeito específico, é preciso entender o que é um vira-lata caramelo fora das telas. O termo vira-lata designa o cão sem raça definida, o cachorro de rua ou de quintal que não tem pedigree, não tem registro, não foi escolhido em pet shop. Caramelo é a cor, um marrom dourado quente, quase a cor do sol no fim da tarde no Nordeste brasileiro. A combinação virou apelido afetivo de uma categoria inteira de animais que habitam as calçadas, as feiras, as esquinas e as varandas do país de norte a sul. Esses cachorros estão em todo lugar: na porta da padaria na segunda de manhã, deitados na sombra da banca de jornal, correndo atrás de criança na praça pública, dormindo embaixo da marquise durante a chuva. Quem cresceu no Brasil quase certamente teve, em algum momento da vida, um contato com o vira-lata caramelo, não necessariamente como dono, às vezes apenas como vizinho informal, como companhia de calçada, como aquele cachorro que aparecia na casa dos avós sem que ninguém soubesse de onde tinha vindo e que acabava ficando por semanas, meses, anos. Esse animal ocupa um espaço afetivo coletivo muito específico na cultura brasileira. Ele não é símbolo de riqueza, não é símbolo de status. Ele é símbolo de proximidade, de algo que pertence a todos porque não pertence a ninguém em particular. O Brasil, como país, foi construído sobre camadas de mistura. Mistura de povos, de línguas, de sotaques, de culinárias, de crenças. O brasileiro médio não tem uma origem única e linear, tem um emaranhado de histórias que nem sempre ele consegue nomear completamente. O vira-lata caramelo, nesse sentido, é uma metáfora que o Brasil absorveu de forma quase inconsciente. Um ser que não pertence a uma linhagem pura, que não tem um pedigree definido, mas que está aqui, que resiste, que se adapta, que sobrevive e, apesar de tudo, que ainda tem capacidade de amar e de ser amado. Quando o filme Caramelo coloca esse animal ao lado de um homem em crise, não está inventando uma alegoria artificial. Está espelhando algo que muita gente já viveu de formas diferentes. O Brasil é um país acostumado a dificuldades estruturais, a planos que não saem como deveriam, a sonhos que precisam ser redimensionados por circunstâncias fora do controle individual. Há uma resiliência muito específica na cultura popular brasileira que não é heróica no sentido épico da palavra. É uma resiliência quieta,
do tipo que aparece na frase popular de que a gente joga pra frente, que a gente dá um jeito. O caramelo encarna essa resiliência. Ele não reclama, não desiste, não precisa de condição ideal para continuar existindo. E talvez seja exatamente isso que o Brasil reconhece em si mesmo quando olha para esse animal. A repercussão internacional do filme levanta uma questão diferente. Por que uma história tão ancorada na cultura brasileira, com um animal tão localmente simbólico, conseguiu atravessar fronteiras e gerar comoção em mercados tão distintos? A resposta provavelmente está no núcleo emocional da narrativa, que é universal mesmo quando a embalagem é local. Em qualquer parte do mundo, há pessoas que já estiveram no ponto em que o personagem principal está. Pessoas que receberam uma notícia que reorganizou tudo. Pessoas que se sentiram em algum momento incapazes de continuar com a performance que a vida exige. E que encontraram nesse momento de quebra algo pequeno e improvável que funcionou como âncora. Esse algo pode ter sido um animal, pode ter sido uma pessoa específica, pode ter sido uma rotina mínima, uma música, um lugar. O que o filme faz com habilidade é transformar o vira-lata caramelo em veículo para uma conversa que todo ser humano, independente de idioma e de latitude, consegue entrar. A linguagem do vínculo incondicional não precisa de tradução. Quando a câmera mostra o cachorro deitado ao lado do homem sem pedir nada em troca, qualquer espectador em qualquer país entende o que está sendo dito. Porque todos já precisaram em algum momento de alguém que ficasse sem exigir que você fosse melhor do que você estava sendo naquele dia. O filme não resolve o diagnóstico do personagem com um final cor-de-rosa. Não é esse o contrato emocional que ele estabelece com o espectador. O que ele resolve, ou pelo menos o que ele ilumina, é outra coisa. A diferença entre suportar uma crise sozinho e suportá-la com um ponto de ancoragem. O caramelo não cura. O caramelo segura. E às vezes segurar é tudo que se precisa para que a pessoa consiga, ela mesma, encontrar o caminho de volta. Há algo que vale registrar sobre o timing do lançamento. Em outubro de 2025, o debate sobre saúde mental no Brasil já estava consolidado de uma forma que não existia 10 anos atrás. A conversa sobre ansiedade, sobre burnout, sobre os efeitos do isolamento emocional em pessoas funcionais e aparentemente estáveis deixou de ser tabu e passou a ocupar redes sociais, podcasts, conversas de boteco. Nesse contexto, um filme que aborda a fragilidade humana sem fazer dela um espetáculo de sofrimento encontrou um terreno extremamente fértil. As pessoas não queriam apenas se emocionar, queriam se reconhecer e o Vira-Lata Caramelo, com toda a sua carga simbólica brasileira, ofereceu exatamente esse reconhecimento. O ordinário não é o oposto do extraordinário. O ordinário é muitas vezes o que torna o extraordinário possível. O caramelo que aparece na esquina todo dia, o café que alguém faz de manhã sem ser pedido, a mensagem enviada sem ocasião especial, a presença que não precisa de motivo para estar ali. Essas são as coisas que, na prática, sustentam uma vida humana quando ela está prestes a desabar. O filme Caramelo entendeu isso. E o Brasil, que sempre soube disso no fundo, simplesmente se viu no espelho. O que salva uma pessoa raramente é o que ela planejou que a salvaria. Você já teve um caramelo na sua vida? Pode ser um animal, pode ser uma pessoa, pode ser um hábito pequeno que te manteve de pé quando tudo parecia impossível. Conta nos comentários, a gente quer ler. Se esse conteúdo fez sentido pra você, deixa o like e se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. E se quiser ver a gente explorando como o Caramelo foi de produção brasileira, fenômeno Netflix em múltiplos países, comenta TAP 2 aí embaixo.